Pessoal, Irã Macedo, canal Aquariologia. É tanto canal que eu até esqueço às vezes qual canal que eu tô falando. Eu tô com uma dúvida aqui, tá? Enviada. Deixa eu só ver aqui a pessoa que mandou. Ahn, Foi o José. Acho que é José Mara Cipreste, tá? José Amara Cipreste mandou tem 4 dias uma dúvida aqui do canal, tá? Pedindo uma ajuda. Ele colocou aqui no canal o seguinte: Boa noite, tô sofrendo com algas no aquário. Você tem alguma dica? A minha resposta é: Rapaz, esse assunto é complexo. Vou fazer um vídeo falando sobre. Na verdade, botei sobre isto e jogo sobre, né? E jogo o link aqui para você. Então vamos falar sobre alga, tá? É uma dúvida bastante recorrente e a gente, assim, eu acho que eu não tenho um vídeo falando sobre problemas e como resolver o problema com alga. Eu tenho um vídeo que eu falo que eu tenho alga no meu aquário, tá? Não vai dar para vocês verem aí, mas depois eu vou linkar aqui o vídeo que eu falo sobre essa questão da alga. Essa parede aqui, ó, do aquário, esse lado do aquário, daquele vidro de lá do aquário todo, ele é repleto de alga. Se você olhar, ele está até escuro, ó. Você não consegue ver. Por ser um vidro transparente, você deveria estar conseguindo ver o lado de cá. E não consegue ver por quê. Isso está repleto de alga, tá? Ele é bem escuro, é uma alga verde, tá? É que eu não tenho como pegar o computador para mostrar para vocês. Eu precisaria de uma câmera, mas é uma alga verde. E essa alga verde, ela tá ali no meu aquário e eu não limpo, eu não tiro aquela alga verde porque eu entendo que a alga ela faz parte, tá, de um local com água. Tá? Então eu vou explicando aqui e vocês vão entendendo isso. Pô, o Irã tá falando que ele deixa a água no aquário dele de propósito? Sim, eu deixo. Naquele vidro lá, na frente aqui do display do aquário, que é a frente do aquário, eu tiro. E desse lado aqui, ó, esse vidro do lado de cá, eu também tiro, não deixo. Aonde tem alga? Desse lado aqui. E no fundo do aquário, o fundo do aquário tem um plástico preto, tá? Ele é todo revestido por um plástico preto. Ele é filmado, né? Eu botei um filme no lado de lá. Eu coloquei, inclusive, quando eu montei esse aquário, tem um vídeo que eu mostro isso, eu montando o aquário, botando esse vídeo, esse filme, tá? Esse plástico. E o fundo do aquário também tem alga. Eu não limpo esses dois lados. Então, o aquário, tirando a parte do fundo, o aquário são 4 vidros. Os dois laterais e o da frente e de trás. No meu aquário, o da frente, que é o display, e o do lado esquerdo do aquário, não tem alga. Do lado direito e no fundo tem alga. Então, 2 paredes tem alga, 2 paredes não tem alga, e eu deixo lá a alga porque eu entendo que faz parte do processo do aquário. Vou explicar por quê. Isso aqui. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender o que é uma alga, tá? Então vamos falar aqui, vamos dar uma aula geral de alga no aquário, mas entender primeiro o que é alga, tá? Então, pegando aqui no Wikipedia, alga, na verdade no Google, né? Alga é o nome comum de um diversificado agrupamento polifilético, poli, polifilético, é isso mesmo, polifilético, de organismos fotossintéticos cujo ciclo de vida se completa geralmente em meio aquático. A alga só dá na água. Ah, mas eu já vi alga na pedra. Não, isso é limo, isso é lodo, né? É parecido, mas não é a mesma coisa, tá? A alga só dá onde tem água. Ah, mas a pedra escorre água. Beleza, pode até ser uma alga ali meio, mas ela não é aquática, embora esteja a pedra molhada, não é a mesma coisa. Limo e lodo é uma coisa, alga é outra. Ah, mas é parecido. Parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Eu já vi inclusive matérias dizendo que o limo é composto por algas. Eu não estudo biologia, não sou biólogo, então não tenho propriedade para dizer isso, tá? Tudo que eu sei é que eu estudo aqui na internet, então.
Tá? Então é um agrupamento de organismos fotossintéticos, fazem fotossíntese. Então você entende, faz fotossíntese, é planta. Não, não é. Tá? Fotossíntese tira do sol a energia necessária para produzir a sua clorofila ali, né, o seu processo metabólico, né? Ela usa a água como alimento, a água e a luz solar para poder se alimentar, faz o processo ali metabólico, gera clorofila, né, que é o verde da alga, mas lembrando que tem alga vermelha, tem alga marrom, tem a alga azulada, um verde azulado. Então existem algas de outras cores, tá? Inclusive tem plantas, né, de outras cores. A planta nem sempre, a planta em si nem sempre é verde. Tem planta vermelha, vinho, tem plantas azuladas. Então o processo de clorofila, a gente sempre junta clorofila ao verde, e realmente clorofila é verde, mas o processo metabólico da planta às vezes gera outras cores. Mas por fazer fotossíntese, por ser verde, é planta? Não. Tá? Então a outra pesquisa, eu botei aqui, o que é alga? A outra pesquisa vai ser: alga é planta? Alga é planta? E aí, as algas são seres. Isso aqui é maneiro, porque quando eu comecei a ler isso na questão da alga, eu comecei a voltar na minha época de estudo, de escola, onde eu comecei a estudar DNA. Tá? Então a gente vai ver alguns termos aqui que vai te lembrar as aulas de ensino médio, que onde você for estudar DNA, RNA, essas coisas assim. Alga é planta? As algas são seres frequentemente confundidos com plantas, ou seja, não são plantas, tá? Entretanto, esses seres vivos, a alga é um ser vivo, logicamente, porque ela nasce, cria e morre, processo natural de um ser vivo, né? Nasce, procria, né? Cresce, procria e morre. Entretanto, esses seres vivos são agrupados no reino protista, tá? Juntamente aos protozoários. Então a alga não é planta. A alga ela é vinculada ao protozoário, ela está mais próxima ao protozoário do que a planta. Elas são organismos fotossintetizantes, ou seja, trabalham com fotossíntese, e eucariontes. A primeira palavra que você já começa a lembrar da parte de estudo de DNA, etc. Eucarionte, procarionte. Então a gente vai começar a trabalhar com esses termos, normalmente unicelulares, unicelular, policelular, então assim, lá pluricelular, né? Quando a gente começa a estudar na escola lá sobre RNA, DNA, a gente vê muito isso, eucarionte, procarionte, unicelular, pluricelular, tá? Então as algas são eucariontes, normalmente unicelulares, só tem uma única célula, mas existem representantes pluricelulares, algumas algas podem ser pluri também. Tá? Então, primeira coisa, a alga é do reino protista, é mais como um protozoário do que como planta. A planta não está nesse reino protista. Tá? A planta ela está no classificação, cadê? Plantae. Tá? O reino da planta, o reino vegetal, é o reino chamado Plantae. Eu não sei se é assim que se fala, tá? Mas se escreve Plantae, tá? É o reino vegetal, tá? Também conhecido como metafita ou vegetabilia, vegetabilia, algo parecido. Então não estão no mesmo reino, ou seja, não fazem parte do mesmo grupo. Então a alga não é planta. Já começa essa ideia. E aí, a dúvida do nosso amigo é: o que eu faço? Como que é que escreveu lá? Tô ficando velho, gente. Já não lembro coisas de minutos atrás. A dúvida do. Cadê? A dúvida do José: você tem alguma dica? Tá? Então, assim, dica tem um monte na internet. Um monte na internet. Se você botar assim, alga de aquário, alga de aquário. Eu escrevi alga de. Não vai dar pra vocês ver. Eu botei no Google alga de aquário. O primeiro link que apareceu é da Zooplus PT. É um site de Portugal.
Como eliminar algas de aquário. Esse site é bem bacaninha, bem bonzinho, tá? Bem bonzinho, vocês já podem dar uma lida quem quiser. Estou divulgando aqui o link, tá? Zooplus Magazine, algas no aquário. Aí coloca aqui os tipos de alga. Existem algas verdes, vermelhas, azuis, marrons, etc. Tá? Algas de todas as cores e tipos colonizam o aquário. A quantidade certa de alga. E aí, uma coisa que ele bota aqui que é interessante, que eu já falo há muito tempo, a quantidade certa de algas. Sem dúvida que precisamos delas. Ele já começa assim, sem dúvidas que precisamos delas. Mas a verdade é que ninguém gosta de as ver. Falando de algas. A gente precisa dela no aquário, tá? Mas ninguém gosta de ver alga, mas ela é importante no aquário. Aí tem aqui como evitar infestações de algas, como que você pode evitar diversos tipos de algas. Então ele fala das algas verdes, azuis, algas barba negra, blush algae, ditomáceas, as famosas ditomáceas, algas filamentosas. Então ele fala aqui de alguns tipos e como evitar. Tá, então excelente leitura para quem quer entender o que é alga e como eliminar essa alga. Esse site aqui, esse Zooplus, Z-O-O Plus, Zooplus Magazine, ou zooplus.pt, algas no aquário, é bem bacaninha a leitura, tá? E tem outras aqui que se você procurar. Primeira coisa a entender, gente, vamos entender, já falamos o que é alga, tá? É um protozoário, vem do reino protozoário. Ela não é ela não é planta. E por ela vir desse reino, não ser planta, ela vem basicamente praticamente microscópico o negócio. Quando ela bate no aquário e começa a se proliferar e começa a crescer, você começa a ver ela tomando tamanho, ela fica visual. Mas quando vem na água, e a alga, algumas delas vêm na água, ela não nasce do nada, ela vem na água, tá? Você não consegue ver se ela estiver livre no aquário aqui, porque ela está ainda em dispersão, está flutuando no aquário ali e tal. Aí ela se fixa num filme, né, numa parede, pode ser parede do aquário, em pedra, nas plantas, né, quando você tem o aquário plantado, ela pode fixar na planta, inclusive. E ela começa a crescer, multiplicar, tá? E tomar conta do aquário. Então, primeira coisa, a alga vem na água. Geralmente a alga vem na água. Ou vem na água, tá? Na sua água que você consome, por exemplo, ou que você usa na sua casa, ela vem nessa água. Ou ela vem com alguma coisa que você trouxe de fora para o aquário. Por exemplo, fui no rio, peguei uma pedrinha, achei uma pedra linda, ou várias pedras, pedra rolada, aquelas pedras redondas de rio. A gente costuma pegar pedra no rio para botar no fundo do aquário para imitar um rio, né? A gente quer imitar o meio natural. Eu já tem um vídeo que eu falo sobre isso. Você quer imitar no seu aquário o meio natural do peixe. O peixe, de onde ele vem, no caso, o King, ele é um peixe de lago, tá? No lago no fundo do lago tem areia, tem sedimento, tem barro, tem pedra, tem tronco. Alguns lagos têm tronco, tem plantas. Então, quando você traz para dentro do seu aquário esse fundo com pedras, areia, alguns troncos e tal, para o peixe que está aqui dentro, ele se sente em casa. Porque ele olha, ele vê aquele fundo e fala, pô, foi aonde eu nasci, aonde eu cresci, eu estou acostumado com esse ambiente. Então a gente tenta sempre imitar dentro do aquário o meio que o peixe vem. Né? Se o peixe é amazônico, vem da Amazônia, a Amazônia a água é mais turva, mais escura, mais barrosa. O fundo não é de areia, geralmente é de barro, de sedimento, né? De barro, de terra, né? E não areia, mas terra. A água é ácida, geralmente muito quente, uma água quente, não é uma água fria. E existem muitas planta pra cacete, que eles se escondem nas plantas, inclusive. Né? Quando ele se sente ameaçado, ele corre para trás da planta. E troncos também, muito tronco, né? Porque cai galho, cai árvore. Então, assim, esse é o ambiente do peixe. A gente tenta imitar esse ambiente para que ele se sinta em casa.
E o peixe se sentindo em casa, ele não vai ter estresse, ele vai ficar mais feliz, vai crescer melhor, vai comer melhor, vai poder se proteger quando precisa se proteger. Então a gente sempre imita esse meio ambiente. Quando você traz essa pedra do rio para dentro do seu aquário, possivelmente essa pedra tinha uma camada fina de alga, mesmo que você lave, tá? Lave, passe sabão e o cacete, pode ser que fique ali um resquício, porque a pedra tem poros, então às vezes a alga ali, como ela é um ser unicelular, ela é pequenininha demais, é microscópico basicamente. Quando você vê o filme, essa alga que você vê na parede se alastrando, aquilo é um filme, tá? Um filme é uma colônia enorme que vai crescendo, ela vai ganhando o corpo, crescendo, e você começa a ver esses pequenos pontinhos aumentando e ganhando tamanho. É aquela questão de grão em grão, né? Ali é a mesma coisa, é igual mídia, a mídia biológica que você bota no seu filtro, ela está limpinha quando você coloca, com o tempo você vai pegar, ela vai estar marrom. Aquele marrom é exatamente o filme que a bactéria, que é microscópica, ela é invisível a olho nu, você não consegue ver a bactéria, mas quando ela crava na parede e aumenta o seu tamanho, ela cria um filme. A alga também cria o filme, por isso que ela não é planta, por isso que ela é um protozoário, do reino protozoário, tá? Então a gente, quando você traz essa pedra do rio, ou esse galho, ou essa planta, às vezes você compra a planta no aquário, essa planta já tem alga nela, né? Porque a alga se fixou na planta, no caule, nas folhas. Aí você traz para o teu aquário para ornamentar o aquário, para ajudar a tirar gás carbônico, para ajudar a tirar nitrato, né? Para ajudar a tirar silicato, para ajudar a tirar fosfato que a planta come. A alga que está nela fica suspensa no meio, no líquido, e daqui a pouco cola no vidro. Então, como que essa alga chega na sua casa? Dessa forma. Ou vem direto na água. A minha água aqui de casa vem de mina, não é tratada. A minha água de casa, tanto da torneira, quanto do filtro de água que a gente bebe a água, quanto do chuveiro, qualquer lugar, ela é a mesma água, ela não recebe cloro. Eu moro numa região rural, onde eu moro é uma região arborizada, é uma mata, tá? Eu moro na região serrana do Rio de Janeiro, numa área de mata, muita árvore, muita montanha e água descendo da montanha toda hora. A água em cascata, saindo da nascente, ou seja, tem muita água onde eu moro. E essa água que a gente consome aqui vem de uma nascente que brota do chão, borbulha saindo do chão. A comunidade criou uma caixa d'água ali com essa nascente que não para, fez várias caixas d'água, e essas várias caixas d'água recebem essa água que sai do chão. Essa água que sai do chão pode ter já a alga nela? Sim, mas possivelmente a alga não está na saída da água da nascente, que vem do chão, filtrada, que passa pelo solo, que passa por um lençol de pedras, de areia. Possivelmente essa alga que vem para minha casa está na caixa d'água, porque essa água que sai do chão vai para as caixas d'água de abastecimento da região, e essa caixa d'água da região pode ter algas que, quando vai com pressão para as casas, vai com a alga ali. Tá? Então, como a gente não tem o processo de limpeza, de purificação da água através do cloro, da purificação química, essa alga não morre. Eu não mato essa alga. E o processo de cloro, né, a clorificação da água, tem que ser um processo bem feito, porque só jogar o cloro lá, dependendo da quantidade, talvez não seja suficiente, o cloro não é suficiente para matar todos os seres que estão ali, microscópicos ali, bactérias, etc., incluindo as algas. Então vem para minha casa carregada de alga, eu coloco a água aqui, já vem com alga, ou seja, é um detalhe. Tá? Querendo ou não, vai dar alga no meu aquário. E aí, entendido disso, como vem a alga, ou vem do meio externo, através de plantas, ornamentos, pedras, etc., ou vem através direto da água, beleza? Quando vem da água, você pode tratar com cloro, mas se você botar água com cloro no seu aquário, tu mata o peixe. Então você precisa, primeiro, purificar a água, no processo de clorificação, de clorar, né, jogar o cloro na água, deixa o tempo necessário, que se eu não me engano são 24 horas,
para reagir com cloro, a quantidade certa de cloro para a quantidade certa de água. E depois você tem que fazer o processo de desclorificação, usar um produto para tirar o cloro evapora, a partir das 24 horas ele evapora, mas mesmo assim eu não confio, então eu usaria um produto, tá? Como... Caramba, qual é o nome daquele produto? Cara, eu tô tendo uns brancos, eu tô ficando velho de verdade. O Prime, tá? Você pode usar o Prime ou qualquer outro desclorificante para usar ali para tirar o cloro da água. Reage o Prime ali no cloro, na água com cloro, deixa o Prime fazer efeito. Siga a bula, tá? Aí quanto tempo? Leia a bula, pelo amor de Deus. Deixa de ser preguiçoso. Vai ler, tá escrito na garrafa. Leia a bula. E aí joga a água tratada com cloro e depois sem cloro, desclorificada, joga no aquário. Aí você não tem o problema da alga. Eu, como pego a direta mangueira da torneira e jogo direto aqui dentro, não está sendo tratado em nada, não tem processo de clorificação. Então vem a alga para o meu aquário. Deixa eu ligar o filtro aqui, que estavam comendo. Eu desliguei o filtro. Bom, beleza. Como que eu lido? Como que eu tiro a alga do meu aquário? Primeira coisa, você vai tirar, ela vai aparecer de novo. É um processo normal. Por que a alga? Por que dá alga? Porque todo meio com água parada dá alga. Você pega um balde, coloca o balde com água, deixa o balde parado ali, geralmente num lugar quente com luz. Sol, luz. Quanto mais quente a água, mais rápido vai dar alga, tá? E luz do sol batendo direto ali e tal. Deixa a água parada ali. Deixa o balde ali algumas semanas ali para tu ver se quando você tirar a água e tu passar a mão na parede do balde, ela vai estar carregada com filme da alga, né? Aí tu fala, e deu limo, deu lodo. É alga, tá? Essa alga veio na água, possivelmente. Se a tua água é carregada, esse balde não tem nenhum tipo de química, nada de detergente, nada de cloro, água sanitária, por exemplo. É um balde sem resquício químico. Você botou a água ali que já veio com a alga na água, ela vai crescer. A água parada, sol, calor, ela vai crescer. Dá em qualquer lugar que tenha água. Tá? Então a alga faz parte do aquário. Ah, mas eu não quero que dê. Ué, beleza, limpa o aquário. Como que eu faço para tirar a água do meu aquário? Limpa. Ah, mas tem muita alga. Tá, tu faz o seguinte. Ah, dá alga nas plantas, dá alga nos penduricalhos, nos enfeites. Começando, você tem uma proliferação de alga, é porque tem alguma coisa muito errada no seu aquário, tá? A alga dá em ambiente favorável. Quando a alga é igual no meu aquário, meses que eu não limpo aquele filtro, aquela parede ali. E ela tá suja, mas, cara, ela não se espalha. Não existe uma explosão de alga. Não é assim, eu deixei aqui o aquário limpo, daqui a 2 dias já tá carregado de alga na frente. Não acontece isso. Né? Eu fico um mês sem limpar o aquário, não fica carregado de alga. Um mês depois que eu limpo, começa a ficar um pouco sujinho o vidro da frente. Você vê que tem um filme, começa a dar o filme ali. É normal, porque a água está ali, mas não está parada, está em movimento por causa do filtro, está parada. Ela não está corrente. E mesmo em água corrente, por exemplo, no rio, você vê que a pedra fica carregada de limo. A pedra que fica mergulhada nesse rio, nessa água, ela fica carregada de limo. Aquilo é alga. Tá? Então, mesmo a água corrente, é mais difícil dela se fixar, porque ela está flutuando, então ela tem que se fixar na parede. Num aquário é mais propício ela se fixar. Né? Numa água corrente ela acaba sendo levada, mas em algum momento ela vai bater na parede e vai se fixar. Então é isso. Ela faz parte do aquário, inclusive ela tem um papel muito importante, que é eliminar do aquário substâncias tóxicas ao peixe. Pô, tu fala, caramba, como assim? O peixe, ele se alimenta de ração, basicamente, carboidrato, né, que é farinha, que vai ali na ração, bota ali, tem farinha disso, tem sei lá o que daquilo, tem alho, parará, tem um monte de condimento ali. Então ele precisa do carboidrato e precisa da proteína. Proteína é carne. Geralmente a gente dá na ração, se você olhar na ração a sua composição, você vai ver que vai ter óleo de alho, extratos vegetais, né, o vegetal, dependendo do vegetal, ele é um carboidrato.
extrato de levedura, proteína marinha, germen de trigo, trigo é carboidrato, espirulina, ervilha, farinha de crustáceo. Eu já vi alimento com feito com peixe, né? Com carne de peixe, com carne de camarão. Camarão é mais para dar cor vermelha, né? Porque o peixe que come, o camarão ele tem a pigmentação rosa, né? Roseada, meio laranjada, então isso ajuda na pigmentação, na cor do peixe. Alguns tem frango. Eu já vi alimento não para quingo, tá? Mas para peixes carnívoros que vem com frango. Tem gente que dá carne de coração de boi para peixe carnívoro, né? Então ele precisa de proteína. A proteína faz parte da alimentação do peixe. E existe proteína animal e existe proteína vegetal. Uma proteína vegetal é a espirulina. A espirulina, se não me engano, é uma proteína, tá? Ela aumenta a imunidade do peixe, então ela é essencial para o peixe aí ficar saudável. Quando a gente fala da alimentação do peixe, é isso: carboidrato e proteína. Quando a gente fala da alimentação da alga ou das plantas, a gente está falando de gás carbônico, que ela se alimenta desse gás carbônico, né? É um processo de fotossíntese. A gente fala também que a planta ou a alga, que não é planta, se alimenta do silicato, da silica que existe na água, na composição da água, do fosfato. Ah, de onde vem fosfato? Da própria natureza ou do carvão ativado que você coloca no filtro. O fosfato é fósforo. Fosfato é coisa queimada. É o resquício, a química de algo queimado. Quando você queima alguma coisa, ele cria carvão. Aquele carvão tem fosfato, que vem do fósforo, entende-se que vem do fogo. Quando você coloca carvão ativado no seu aquário, automaticamente a benesse do carvão é tirar os componentes químicos da água que não dão cheiro, mas ele larga na água fosfato. E tua água fica rica em fosfato, e fosfato é adubo para a planta e também para a alga, que não é planta. Uma da dica que eu dou para vocês, por exemplo, se você queimou uma madeira, alguma coisa, queimar madeira e criar carvão, se você pegar esse carvão, moer, deixar ele bem areinha, bem fininho, bem quebrado, e jogar na planta e misturar com a terra, ele é adubo. Mas não pode ser carvão da churrasqueira, porque o carvão da churrasqueira vai com gordura e com sal. Porque quando você joga o sal na carne, esse sal cai no carvão, e se você pegar esse carvão com sal, triturar e jogar na planta, você mata a planta por causa do sal. E talvez a gordura, nem tanta gordura, mas o sal mata a planta. Então não use carvão de churrasqueira. Então o carvão ele é um adubo, ele é um fertilizante para a planta e também para a alga, tá? Então a alga tem o seu benefício no aquário, ela ajuda, ela faz parte do aquário e ela é necessária dentro do aquário, porque ela vai tirar do aquário, por exemplo, o nitrato. O nitrato só é consumido por planta. A amônia é gerada o peixe gera amônia, a comida podre gera amônia, o cocô gera amônia. A gente já sabe disso. A amônia, que é um gás gerada pelo processo metabólico do peixe ou pelo processo de degradação do resto, né, da matéria orgânica, que é comida e fezes, e a própria urina do peixe, ela vira amônia, e a amônia é um tóxico, é um veneno que mata o peixe. O que tira a amônia do seu aquário? As bactérias nitrificantes, tá? Elas trabalham ali para tirar, para consumir essa amônia. A bactéria nitrificante vai pegar a amônia e vai transformar a amônia em nitrito, por isso que é nitrificante, ela nitrifica. Ela pega um componente tóxico, altamente tóxico, consome este componente tóxico e devolve para a água um componente menos tóxico, que é o nitrito. Então ela é nitrificante, tá? Ela nitrifica. Quando volta para a água o nitrito é menos tóxico que a amônia, é menos tóxico que a amônia, mas é tóxico também, mata a longo prazo. O nitrito vai ser utilizado, consumido por um outro grupo de bactéria, não a bactéria nitrificante,
mas um outro conjunto de bactéria que vai transformar, agora esqueci o nome do conjunto de bactéria, tem um vídeo, dois vídeos falando sobre isso, nitrificante e... não vou lembrar agora de cabeça. Ela consome o nitrito e faz o processo parecido com o da amônia. Devolve para a água, ela pega um componente tóxico, não altamente tóxico como a amônia, mas tóxico, que é o nitrito, e volta para a água um componente menos tóxico, que é o nitrato. Amônia, nitrito e nitrato são gases. São gases, não é líquido, é gás. Tá? Amônia é um gás. Então, amônia vira nitrito, nitrito vira nitrato. Aí o nitrato, não existe uma bactéria que consome nitrato. Existe uma que consome amônia, existe uma que consome nitrito, mas não existe bactéria que consome nitrato. Tá? Até consome, até tem, que é a bactéria anaeróbia, a bactéria que vive em ambiente que não tem oxigênio. No aquário é difícil, por isso que eu falo que no aquário não tem essa bactéria que consome nitrato. Por quê? O aquário, a água do aquário tem oxigênio, então para você criar uma zona que não tem oxigênio dentro do aquário é muito complicado. Imagina uma parte da água que tem oxigênio dissolvido e uma parte que não existe oxigênio. Não existe isso. A água uniforme. Tá? Em alguns casos, numa camada alta de areia, onde na superfície não tem oxigênio, então ela não cresce, mas mais profundo, onde está mais perto do fundinho, ali o oxigênio não existe, ali cria-se um ambiente propício ao crescimento da bactéria anaeróbia, ou seja, que vive, cresce onde não tem ar. Mas é difícil criar. Em filtro, algumas mídias biológicas dizem que é propícia a criar esse tipo de bactéria, mas eu não posso comprovar. Tá? Então, a Matrix, né, que é uma mídia da Siken, que é aquela pedrinha de, parece que pedra pedra pome, parece aquelas pedras que boia, que fica flutuando, né? Mas ela não é bem a pedra pome, mas parece. Ela diz que a Siken diz que a Matrix, ela no miolo, no seu meio, no seu núcleo da pedra, ali não tem oxigênio e ali cresce essa bactéria anaeróbia. Eu não posso comprovar. Então, eu tenho meu filtro carregado dessa mídia, tá? É a mídia que eu mais tenho no meu filtro hoje, que é a Matrix da Siken, mas eu não posso comprovar que existe. E existem outras mídias aí, várias outras mídias que falam a mesma coisa. Então, como que a gente tira esse nitrato, já que eu não tenho a bactéria anaeróbia no meu aquário, como que eu consigo consumir esse cara? Pela TPA. A TPA você tira uma parte da água, joga fora e bota água nova sem nitrato. Então, se eu tenho 100% de nitrato e tiro 50% da água, eu passo a ter 50% de nitrato e água, boto 50% de água nova, que não tem nitrato, esse 50% vira 25%. Então minha água continua com nitrato, mas eu saí de 100% para 25%. Por quê? Eu tirei metade da água com nitrato, joguei fora, e a outra metade não tem nitrato, então 50 dividido por 2, 25% de nitrato. O meio de tirar nitrato da água é a própria TPA. E quando você não tem TPA, quem consome isso? A planta. O nitrato eu tenho um vídeo aqui sobre isso também. Um excelente adubo para a sua planta é a água do aquário. Então você vai fazer TPA, em vez de jogar no ralo, no esgoto, bota isso num balde e vai na tua plantinha e joga a água lá dentro. Comece a regar a sua planta, a sua árvore, a sua roseira, a sua horta. Começa a usar a água do aquário. Existe uma cultura chamada aquaponia, que é você usar a água do aquário para alimentar vegetais. O pessoal planta batata, o pessoal planta alface, tá? Eu já usei muito, já tem vídeo sobre isso no aquário, aqui no canal. Eu usei no aquário, uso de vez em quando agrião. Eu compro um molho de agrião que eu faço para salada. O que sobra eu coloco no aquário, eu lavo bem, limpo bem e boto no aquário. E o agrião, ele começa a crescer, ele começa a dar ramo, ele começa a crescer, criar ponta, ele começa a crescer. O problema é que o King gosta do agrião e come o agrião todo. Mas ele começa a crescer. Se está crescendo, se está começando a aumentar o seu tamanho, é porque ele está vivo e consumindo, ele está comendo, ele está se alimentando para poder crescer. Só cresce quem se alimenta. Por quê? Ele está tirando a água, o nitrato, o fosfato,
o silicato e qualquer coisa, o gás carbônico que tenha na água. Ele vai fazer fotossíntese, então está usando gás carbônico. É bem bacana essa questão. A alga faz a mesma coisa. Tá? A alga é esse ser, ela faz fotossíntese, ela precisa do gás carbônico, ela precisa do nitrato, ela precisa do fosfato, do silicato. Então ela está consumindo do teu aquário coisas que fazem mal ao peixe. Porra, a alga é ruim? Para pra pensar agora. É feia, sim, é feio. O teu espelho, o teu display, a tua parede, o cara vai ver o teu aquário, vai ficar aqui na frente do aquário vendo, não vai ficar do lado. Ele vai vir aqui, vai ficar aqui assim, ó. Ah, eu vou ver o aquário, vou ver o aquário do Irã, vai ficar aqui, ó. Do lado aqui, ó. Porra, não. Ele vai ficar ali olhando de frente, a não ser que tenha alguma coisa para ver de lado. Quer ver algo de lado? Eu deixo uma parede do lado limpa. Por isso que uma parede é limpa, lateral. Essa parede lateral aqui é limpa. Exatamente para que se eu quiser ver ou alguém quiser ver, ele pode olhar por ali. A outra parede não é limpa. Porque eu preciso que a alga cresça. Ah, Irã, você não raspa? Não. Raspar é até pior, porque uma vez que dá alga e você raspa, ela flutua na água e vai se agarrar em outro lugar. Então deixa aquela parede para ela. Eu deixo para ela. E deixo a do fundo também, eu não mexo nessas paredes. Eu só limpo a da frente. Tá? Para exatamente a alga poder me ajudar a tirar as coisas ruins do aquário. Eu tenho planta? Não tenho planta, mas eu tenho alga. Tá? Então a dica é: deixe uma parede para a alga crescer. Ah, feio, fica feio. Lá no fundo, aquela parede do fundo, aquele vidro do fundo, pô, bota um filme preto como eu coloquei. É preto. Está repleto de água, de alga. Vocês conseguem ver a alga lá no fundo? Eu não consigo porque é preto. Eu daqui consigo ver. Tá cheio de alga. Eu não mexo. Não me incomoda. Aquela lateral ali, eu poderia fazer isso também. Eu poderia tampar com filme. Por que eu não faço? Porque eu preciso que a luz passe. Deixa a luz passar. Já diz a música do Jota Quest. Deixa a luz passar. Eu preciso que a luz do sol passe para que a alga receba a luz, faça a fotossíntese e cresça. Tá? Então eu preciso deixar o processo natural da água de um aquário, porque é o processo que acontece naturalmente no rio. É o processo natural que acontece no lago, na lagoa. Eu preciso imitar, o meu aquário precisa ser uma imitação do meio ambiente. O meio ambiente possui alga, eu preciso que tenha água no meu aquário. Eu defendo a existência da alga no aquário. Então, Aidan, como que eu consigo lidar com a alga? Primeiro, a alga ela acontece porque o teu aquário está descompensado, tá? Tem alguma coisa de muito errada no aquário. Pode ser que exista muita sujeira no aquário. E essa sujeira em excesso começa a decompor e aí você tem muita amônia, automaticamente você tem muito nitrito, automaticamente você tem muito nitrato. Muito nitrato, você tem um problema porque a alga vai consumir esse nitrato, ela come esse nitrato. Então quanto mais ela come, mais ela se espalha. Entenda, eu acabei de falar isso aqui no vídeo. Quando a planta se alimenta, ela cresce. Se ela não se alimenta, ela morre. É a mesma coisa, gente. Se eu como bem, dentro da alimentação saudável, eu cresço. Quando criança, a gente cresce. Quando adulto, a gente engorda. A gente cresce para o lado. Mas a gente fica forte. Porque a alimentação é a base da vida. É uma das bases da vida. Sem alimentação, a gente morre. Sem água, a gente morre. Sem alimentação, a gente morre. Tá? Sem o ar, nós morremos também. Então, ar, água e comida. Tá? Ar, água e comida. Para quem é caçador, como eu já fui caçador, família de caçador, primeira coisa, eu preciso procurar um lugar para me estabelecer, um lugar habitável. Aí eu posso dizer um lugar bom, que tenha um ar respirável, etc. Um lugar saudável. Depois procurar água, depois procurar comida e por último fogo. Tá? Então quem é caçador, quem já foi caçar no mato e ficar acampando uma semana, 2 semanas, geralmente a gente chega procurando um lugar para se acomodar, que tenha um lugar saudável, um lugar salutar, né? Um lugar bom para se estabelecer. Procura água, geralmente o lugar é próximo à água, porque é muito importante. Depois a comida, a gente tem que dar um jeito de comer, que senão a gente morre. E depois a gente vai procurar fogo. Tá? Então é isso. Aqui no aquário é bem parecido, só que aqui, logicamente, não tem fogo, né?
Mas a gente precisa do ar, que está o oxigênio, e a comida. Quando você tem muito composto na água, como o nitrato, o fosfato e o silicato, a tendência é que a alga coma aquele excesso e cresça muito. Então, quanto mais alimento para a planta, para a alga tiver, mais a alga cresce, tá? Então, pode ser que seu aquário esteja descompensado. Acompanha lá amônia, nitrito e nitrato. Se a amônia estiver alta, o nitrito vai estar alto também, o nitrato automaticamente está alto. Ah, a amônia está baixa, o nitrito está baixa, mas o nitrato eu não consigo medir. Você faz TPA? Eu não faço TPA. Você tem planta? Não tem planta. Então está carregado de nitrato. Tá carregado de, porque o peixe não consome nitrato. Ele faz nitrato. Ele faz amônia que vira nitrito que vira nitrato. Ele não o peixe, o ser vivo, o peixe não consome nitrato. Ele só cria mais nitrato. Então, se você não faz TPA, se você não troca a água do seu aquário, se você não tem planta, ele está carregado de nitrato. O meu aquário nesse momento deve estar carregado de nitrato, porque faz muito tempo que eu não faço TPA e eu não tenho planta. Há bastante tempo que eu não boto o meu agrião. Eu tenho até que comprar o agrião para fazer isso, que já tem mais de um mês que eu não boto agrião no aquário. Então, ele está carregado de nitrato. O nitrato faz mal ao peixe a longo prazo e também dá uma explosão de alga. Começa a dar muita alga, é porque ele está carregado de nitrato. O silicato também. Né? O silicato é um composto que a alga usa e também o fosfato, como a planta também usa esses caras. Como que eu faço para evitar? Primeira coisa, dependendo do tipo de alga, tem que saber qual a alga é. A alga verde, a alga marrom, qual o tipo de alga vermelha. Então existem algas e algas, tá? Algas que você pode lidar de um jeito, algas que você pode lidar de outro jeito. Primeira coisa, não deixar proliferar. Começou a sujar o vidro, vai lá e limpa. Deixa um vidro para ela, deixa o fundo e um lado para ela, mas a frente começou a sujar, vai lá e passa uma esponja. Limpa. Começa a limpar as coisas. Ah, dá também no enfeite. Enquanto tiver alga, tira o enfeite. Porque é mais uma coisa para dar alga. Tira o enfeite. Ah, mas dá na areia também. Cara, deixa a areia com alga também. Não, não mexe. O próprio peixe, no caso o quinguio, ele fica revirando a areia. Então a alga nunca vai se fixar no fundo com o quinguio, mas outros peixes talvez ela vai se fixar. Deixa, dá alga no fundo, cara. Vai ficar um tapetinho verde. Ah, é feio. Não, é um tapete verde. Mas a parte do vidro começa a dar uma limpeza, começa a limpar, começa a trocar água, TPA, use uma planta. O que você pode fazer? Se a alga consome o que a planta consome, e se a alga do reino protozoário, é um ser unicelular, ela não tem. Por que unicelular? Ela não tem raiz, tronco raiz, caule e folha. É uma única célula. Ela não tem essas. Né, quando é pluricelular, ela tem possivelmente uma raiz, um caule, ela dá umas folhas, não sei se tem folha, mas um filo, alguma coisa do tipo. A unicelular é uma única célula, é uma única coisa. Ela não tem vários tipos de coisas diferentes. A planta tem raiz, caule e folha, e muitas vezes frutos e flores. Então são coisas diferentes que compõem o mesmo ser. Como a planta é pluricelular, ela é um organismo maior e mais complexo, ela consome mais coisa. Então, o que acontece? Se você colocar o teu aquário com planta, a planta vira um concorrente para a alga. Como a planta é maior, consome mais recurso, porque ela é maior, ela faz mais fotossíntese, ela consome mais recurso, ela começa a tirar da água o nitrato, o fosfato e o silicato e começa a rarear esses componentes para a própria alga. Com pouco componente, por ter um concorrente mais forte, maior, a alga começa a morrer. Ela começa a ficar de verde para marrom, daqui a pouco dá um filme marrom que você pode ir lá raspar, tirar aquele filme marrom porque ela morreu. A alga verde, ela é verde, quando ela morre ela fica marrom, ela começa a ficar marronzinha, como se fosse uma folha seca, aquela impressão de folha seca. Então, uma dica de você tirar a água do aquário é colocar planta. A própria planta consumindo esses componentes vai matar a sua alga.
A outra dica, limpar o aquário com frequência. Limpei 2 dias atrás, deu de novo, limpa de novo. Ah, mas tem que limpar sempre, porque, porra, cara, o teu aquário está com problema. Até que você conserte o problema, você vai ter que ficar limpando e não deixar ela agarrar, porque a alga só cresce e reproduz quando ela se fixa. Se ela não se fixar no filtro ou na parede, ela não criar o filme, ela não se reproduz, tá? Então, o meio que você tem é não deixar ela fixar em todas as paredes, mas eu sempre deixo uma, como eu falei, eu defendo a existência da alga. Outra dica é controle amônia, nitrito e nitrato no seu aquário. Começou a ter muita amônia, nitrito e nitrato, você vai ter um problema com alga, tá? Outra dica é lide com a água que vem do seu aquário, para o seu aquário. A água que vem para o seu aquário é tratada com cloro e depois você desclorifica. Possivelmente essa água está limpa de alga, mas se ela vem direta do jeito que a minha vem, sem tratamento, possivelmente ela carrega com ela a alga. Trate a água do seu aquário. Outra dica, mas o que? Luz. A alga ela consome muita luz, então locais com muita luz são locais mais apropriados para a alga. Se a alga está começando a te atrapalhar, no meu caso não atrapalha, mas se atrapalhasse, do lado ali, ó, eu colocaria ali um filme para que a luz não passasse para dentro do aquário. Importante, o peixe precisa do período de luz, tá? Existe um período chamado fotoperíodo. O peixe precisa de luz e de escuridão, como qualquer outro ser vivo, ser humano, ser vivo. Você precisa de luz, você precisa da escuridão. Tá? Ele precisa dormir no escuro e fazer suas atividades físicas e cotidianas na luz, no dia. Então não tire, vou botar o aquário num lugar totalmente escuro o tempo todo, ficar um mês no escuro. Tu vai matar teu peixe. Tá? O peixe não vai viver bem, porque ele vai ficar só no escuro. Não faz sentido. Tá? Então cuidado. Você pode tentar diminuir a incidência da luz solar, tá? Para ver se a alga diminui. É o meio. Outra coisa, a alga ela reproduz em ambiente quente. Então, quanto mais quente a água é, mais rápido ela cresce. Então, se você mora numa região mais fria, como é o meu caso, que a água fica aqui em torno, ó, agora está com 22, não está tão frio assim, mas tem dia que ela está 15 graus, 16 graus, porque é uma região serrana, é frio. Mas no verão essa porra bate 30 graus, então assim, não tem muito como fugir. Mas em águas mais quentes, ela se reproduz mais rápido. Então se você mora numa região quente e está quente de dia e de noite, não tem muito plano de correr. Né? Se você mora numa região fria, talvez não cresça tão rápido assim. Aí eu estou falando de crescer rápido, não estou falando que não vai dar. Ela dá, mas ela cresce mais rápido em águas mais quentes. Tá? Então se você esfriar a água, ela cresce mais devagar. Mas o que? Você pode colocar o peixe limpa-vidro, que é o bagre, o peixe gato, que é aquele peixe barbilhão, que nós chamamos de limpa-vidro, limpa fundo, que é o peixe limpa-vidro. Tá? Se você colocar o peixe limpa-vidro aqui, ele consome a alga, então ele vai ficar aqui chupando, 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 vai limpar a aquário para você. O teu aquário não vai ter mais problema de alga, porque o peixe vai consumir essa alga, mas o peixe limpa-vidro, ele consome alga verde, tá? A alga verde eu sei que ele come. E talvez a alga marrom, acredito que é a alga marrom também. Mas se for um tipo de alga diferente, a vermelha, a azulada, que é filada, toda filada, toda cheia de raminho, ele não consome, tá? Existem outros animais aquáticos que consomem a alga também, por exemplo, os camarõezinhos. Tá? Os camarõezinhos também consomem a alga, depende do tipo de camarão e depende do tipo de alga. Então você pode ter no aquário animais que vão te ajudar a limpar o aquário. Eu tinha no meu aquário o limpa-vidro, que é esse peixe que nós chamamos de limpa-vidro. Cara, me deu um branco aqui, tem o nome certo dele.
Nesse momento você já está já sabe, é tal peixe assim assado, mas tem um nome, cara, que a gente dá, eu esqueci o nome daquele peixe. Mas o limpa-vidro, que é um bagrezinho. Tá, tá como limpa-vidro aqui direto. Tem um outro nome? Deixa aí no comentário aí, porque eu esqueci de verdade, cara. Cascudo, porra. Peixe cascudo. Peixe limpa-vidro, peixe cascudo. O peixe cascudo ou peixe limpa-vidro, ele vai fazer isso, vai limpar o seu aquário, as paredes, o fundo, vai ficar ali, aonde tem alga, ele vai, porque ele come alga, ele se alimenta da alga. Então, quanto mais alga tem no seu aquário, melhor esse aquário é muito bom para um peixe cascudo, tá? Se o seu aquário é limpo, não tem alga nenhuma, o seu cascudo não tem alimento, então ele vai atacar o peixe, ele vai querer comer o peixe. Eu já tive cascudo no meu aquário de King, duas vezes que eu coloquei, o peixe era pequenininho, foi se alimentando, alimentando, foi virando um monstrinho, uns 30 centímetros quase de peixe, 25 centímetros de peixe cascudo, começou a consumir, teve uma hora que estava tudo tão limpo que ele não tinha mais o que comer, ele começou a atacar o peixe, ele ia em cima do peixe para chupar o peixe ali, aquela melequinha do peixe, né? Aquela gosma, então ele vinha ali para poder sugar e começa a matar o peixe, machucar o peixe. E aí eu tive que tirar e jogar para o lago que nós temos aqui, aqui em casa. Então o cascudo hoje está um bicho desse tamanho. Está muito grande, está uns 40 centímetros de cascudo. Eu tenho 4 cascudos nesse lago. O menorzinho já está no tamanho dos grandões. O mais novo está no tamanho dos grandões, uns 40 centímetros de peixe. É muito grande o cascudo. Dá até medo do bicho, parece que é um peixe pré-histórico. Então você pode usar cascudos e outros camarões, lagostas para poder fazer a limpeza do seu aquário. Ajudam também. Então são várias dicas, tá? Primeiro você tem que entender. Eu indico o seguinte: deixa uma parede com alga, deixa que a alga faça o seu trabalho. Ela está ali para fazer um trabalho. Ela tem um propósito de vida. Ela está ali porque ela precisa estar ali. Ela tem que estar ali. Ali é o ambiente dela. Então deixa ela lá. Deixa uma parede para ela. Limpe o display do aquário e deixa uma parede para ela. Uma ou duas paredes. Deixa ela crescer. Tá? Outra coisa, se ela está crescendo demais, é porque o teu aquário está descompensado. Vai entender o que o seu aquário tem de errado. Muito carvão, muito fosfato. A silica, não sei de onde vem a silica, se vem já na água, acredito que não. Algum componente químico que você coloca, comida, talvez vire silica, eu não sei. Mas pode ser que tenha muita silica, muito silicato. E o nitrato, que é a decomposição da amônia, nitrito e vira nitrato. Pode ser que você esteja dando muita comida. Muita comida, a comida apodrece, o peixe não come, vira amônia depois de nitrito e nitrato. Se o peixe come muito, ele faz muito cocô, então tu tem que reduzir a mão na alimentação. Diminui a alimentação, você possivelmente vai diminuir a amônia, consequentemente o nitrito e consequentemente o nitrato. Então você começa a trabalhar reduzindo possibilidades. Vou dar menos alimento, vou limpar mais o aquário, vou usar menos carvão. Ah, Irã, mas o carvão é importante para tirar o odor. Sim, use uma quantidade certa de carvão e coloque polímero. Tá? O polímero sintético, ele não libera na água fosfato. Ele faz o trabalho de limpar a água também. Não tira o odor, mas tira a cor, automaticamente ajuda. Então, porque a gente usa muito carvão para tirar o odor e a cor. Tá? Então deixa que a parte da cor da água, a água fica transparente com um polímero. Tá? Que é lá o Purigen. O Purigen, né? Eu uso Purigen, então eu uso uma quantidade grande de Purigen e uma quantidade menor de carvão. O carvão está pouco, começa a dar odor na água. Tu começa a sentir cheiro de água de aquário. Tu fala, opa, tem água de aquário aí, ó, tem um cheiro ruim. Aumenta um pouco mais o carvão, mas é aumentar um pouco. Não é dobrar ou triplicar. Aumenta mais um pouco, vê se resolve. Tá? O carvão tem que ser trocado uma vez por mês. Então todo mês você joga o carvão que está lá fora, lá dentro fora, coloca carvão novo. Carvão novo, fosfato novo. Uma carga grande de fosfato. Então, para de usar o carvão um mês. Deixa um mês sem carvão, deixa um mês com carvão. Começa a limpar o aquário de forma correta. Trate a água, se a água vem com alga já nela, você começa a tratar. Não traga nada de fora, tipo, eu vou trazer de fora pedra de rio, nada de rio. Pedra de rio, tronco de rio, não traga.
Ah, mas aí você fala que bota no seu aquário, você bota o agrião. Sim, o agrião não nasce na água. O agrião nasce na terra. Ele não tem alga nele, porque ele não tem água, ele tem ar e sol em cima dele. A alga não cresce. Ah, mas cresce limo. Limo não é alga. E não cresce alga, limo na planta. Tá? Limo é geralmente em pedra, em parede, no chão. Na planta não. Então, limpe bem o seu agrião, o que você for colocar de planta. Ah, a planta é aquática. Sim, ela pode vir com alga. Dá uma lavada boa, se for usar ali algum componente químico, cuidado para não matar a planta, nem levar nada químico para dentro do aquário. Então comece a tratar melhor as coisas que você coloca no seu aquário. A alga não nasce do nada, ela vem de fora. Ela vem de algum lugar. E ela é natural de local com água parada. O seu aquário é um local de água parada. Ela é natural e ela faz parte do processo. Beleza, pessoal? Ficou grande o vídeo. É muito assunto que eu falei lá pro José. Porra, irmão, tem coisa para falar aí pra cacete. Deu uma hora, eu poderia até continuar falando, mas eu vou parar aqui. Porque o assunto é bem extenso, é bem grandão. É um assunto que eu gosto muito e por eu ser defensor da alga, eu já estudei sobre o assunto no passado, ficava limpando, limpando, até que eu falei, não, não, não posso. Tem que deixar uma paredinha para ela. E ela faz bem para o meu aquário. Beleza? Ficou dúvida aí? Me pergunta. Só perguntar. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Tem um e-mail aí para se você gostou e quiser compartilhar com o canal uma doação, um Pix. A gente fica agradecido. É isso. Um abraço.